Olá, meu nome é Eduardo Choracato Priori. Eu gostaria de compartilhar com vocês o nosso livro, A Voz do Silêncio, quando a ciência é a inimiga, a saga da doença do silicone. Esse livro ele foi publicado no ano de 2020 e o nosso principal objetivo da publicação dele foi mostrar um intervalo que aconteceu no tempo de 2016, quando a gente começou a montar um protocolo de pesquisa sobre a doença do silicone, até 2020, que é um intervalo quando o FDA ele reconhece a doença do silicone, ele reconhece que o silicone ele tem um extravasamento de gel e ele propõe impõe, na verdade, que as empresas coloquem uma tarja preta nos silicones, avisando as pacientes de que ele pode causar problemas para elas. Então, durante esses 4 anos, a gente consegue mostrar um intervalo onde, no começo do meu trabalho, que a gente falava que a maior parte dos artigos mostravam que os silicones eles eram inertes como a água, que eles não extravasavam e não causavam problemas às pacientes, e quando a gente começa a trazer informação de que, olha, os silicones eles vazam e esse extravasamento de gel ele pode causar problemas para o paciente, especialmente problemas imunológicos, então, quando a gente mostra esse intervalo, que a gente mostra esses contrapontos da ciência daquela época com os nossos estudos, até chegar na validação do FDA em 2020, que ele corrobora com os nossos achados dos nossos trabalhos. E, oportunamente, a gente fez uma capa que ela retrata um pouco o nosso trabalho, né? Então, a gente mostra na capa que seria um monte de mulher silenciada, então mulheres sem voz, são as mulheres que não conseguem compartilhar o que elas estavam se sentindo, especialmente quando a gente vai pensar no meio médico acadêmico, abrindo uma brecha muito grande para que as redes sociais tenham um papel fundamental na disseminação e na discussão das doenças ou de novas doenças que apareçam no nosso dia a dia. Então a gente tem o plano de fundo que a gente faz o livro, ele é baseado na doença do silicone, mas ele aborda de uma forma mais ampla a ciência de um modo mais geral. Então, a minha pesquisa, hoje eu tenho 5 linhas de pesquisa. Uma das linhas de pesquisa é a linha da doença do silicone, que não é nem a minha linha do meu doutorado ou do meu pós-doutorado, mas é uma linha que eu tenho muito carinho, bastante, vejo muita importância nela, porque a gente consegue ajudar um monte de pacientes com o diagnóstico da doença do silicone. Se vocês puderem curtir o, o nosso vídeo no YouTube, ou seguir a nossa página no YouTube e poder compartilhar o livro seria bastante interessante. Os nossos canais são @ensino do Flê, vai estar aqui na nossa legenda e também vai estar no final do nosso vídeo. O livro ele aborda um tema que é um tema bastante complexo, mas de uma forma bastante leve. Então, ele serve tanto para um médico que ele quer saber informações sobre a doença do silicone, como uma paciente leiga que não tem tanta informação médica, mas que quer se aprofundar um pouco na doença do silicone. E a gente aborda também, de uma forma mais tranquila, como que funciona a vida de um cientista. Então, eu mostro um intervalo como que funciona a vida do cientista nesses 4 anos que a gente mostrou, que a gente mostra e estuda a doença do silicone. Então, eu acredito que é uma leitura bem tranquila. A gente já está, esse livro ele já está à venda desde 2020, ele tem um monte de revisões super positivas, eu fico super grato com essas revisões, e eu acho que ele agrega bastante valor para quem quer entender um pouquinho mais sobre a doença do silicone. Todo o nosso conteúdo ele é baseado em artigos científicos, a maior parte de autoria nossa, muitos autorais, então com muitas coisas que são exclusivas e autorais do nosso grupo de pesquisa. Além disso, a gente tem matérias de mainstream, a gente mostra alguns sites que ajudam as pacientes e que ajudam na discussão, então a rede social, a importância da rede social quando a gente tem uma nova doença ou mulheres reclamando de alguma coisa que não está ainda reconhecida pela ciência, então como que a gente consegue dar voz para essas mulheres e difundir um pouco mais a informação. Então a gente aborda o tema de uma forma bastante completa e de uma forma muito simples e tranquila de ser lida. O livro ele vai estar disponível para ser vendido na Amazon, então ele é num formato de que ele praticamente não tem nada, nenhuma figura, ele custa R$ 6, um valor que a gente é simbólico, a gente não tem a maior parte do valor fica para a plataforma. A gente quer, o intuito mesmo é de difundir a informação e pode ser comprado também na AGBook, na capa o livro físico, né, que seria esse livro daqui,
que é o livro que ele tem um monte de ilustração no interior dele, e a diferença básica que a gente tem dele para o livro que a gente vê na, na Amazon.com é que ele tem as figuras no interior dele. A capa, acho uma capa de super bom gosto, né? Uma capa que a gente tem bastante. Então aqui estão as figuras explicando mais ou menos como que é a doença do silicone. Esse daqui é o nosso canal do YouTube, né? Quem puder seguir o canal seria bastante interessante. E aqui a gente tem o conteúdo do livro, né? Mostrando que ele foi publicado em 2020. Mas apesar de ser em 2020, é um livro que ele é bastante atual. Então a informação que tem nele, no final do livro a gente fala, eu gostaria de ver essas informações daqui a 5 anos. Então é um livro que ele é atemporal, especialmente porque os avanços que a gente tem da doença do silicone não são avanços que são tão grandes, mas existem. Agradecer a Marília, né, que foi a designer da nossa capa, uma capa que é de excelente gosto, bom gosto. E esse é o conteúdo do livro, né? Então, o livro vai ter 20 capítulos, são 166 páginas, uma leitura bastante fluida, onde a gente fala desde o começo, né? Então, eu mostro da minha primeira experiência acadêmica científica na faculdade, e depois eu já entro no estudo da doença do silicone, então como que eu comecei a desenvolver o protocolo de pesquisa da doença do silicone, abordo um pouquinho das curiosidades do implante do silicone, então do linfoma anaplásico de grandes células, da doença do silicone propriamente dita, eh, a importância do FDA e das redes sociais. Então, tem um monte de depoimento de pacientes que a gente atendeu nesse período. Então, é um livro que ele tem bastante riqueza de conteúdo e eu acredito que as pessoas que lerem o livro vão conseguir ter bastante informação de, de origem, né? Ter uma informação fiel para poder ser estudada. Então aqui seria só a versão escrita, né? Então o que é diferente da versão que a gente tem, a versão publicada, que vão ter as fotos no interior. Qualquer dúvida que vocês tiverem, eu estou à disposição. Obrigado pela atenção e façam uma boa leitura.